Olha, muito bom dia, gente. Mais um videozinho aí pro canal Cláudio VG Moto Filmador. Mais uma vez aqui com a Honda Pop 100. Porque esse vídeo, quem acompanha meu canal sabe que nós fazemos vídeos sempre com algum assunto de interesse para pessoas que vivem no mundo do motociclismo. E hoje eu quero abordar um assunto, porque a gente recebe várias perguntas no canal, né? No canal. E uma das perguntas que mais me fazem, entre muitas outras, é sobre a questão de se pode viajar com a Pop 100. Olha, todo mundo que acompanha o canal sabe que eu tenho outra moto, que eu tenho uma Facto 125, que é minha moto do dia a dia mesmo, é minha moto da maioria das viagens e do meu dia a dia de trabalho. Mas eu também tenho essa Pop 100 e curto ela de vez em quando. Houve uma época que eu só estava com ela que era pau para toda obra, mas eu mantenho ela, é minha segunda moto. Se eu tiver um probleminha com a Factor, ela está aqui para resolver, porque eu não posso parar. Então, por isso que eu procuro sempre ter duas motos, e a Pop, ela cumpre bem esse papel aqui de minha segunda moto, sempre me ajuda nos momentos mais necessários. Então vamos lá. Eu com a Pop já tenho uma certa experiência, porque já tenho ela há algum tempo, e já fiz muitos vídeos. Inclusive temos a página Pop 100, vou deixar o link aí para você fazer uma visita na nossa página Pop 100, vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? Temos também o grupo Pop 100, aí onde todos podem participar, darem suas opiniões, fazerem suas postagens. E tem também a página Cláudio VG Moto Filmador, além do canal aqui no YouTube. São tudo recursos que você tem para acompanhar aí aquilo que nós temos feito, temos postado aí na internet. Então a pergunta é a seguinte: Pop 100, dá para você viajar com ela? Olha, eu quando comprei essa moto, confesso a você que eu me enganei pelo tamanho dela, porque você vê, é uma moto de pequeno porte, baixa cilindrada, são somente 100 cilindradas. Então você não espera muito, e é lógico, você tem que esperar dentro da capacidade da motocicleta. É sempre o que eu falo. As pessoas às vezes falam mal de uma moto porque querem comparar ela com uma moto maior. Você não pode querer comparar a capacidade de uma moto 100 cilindradas com de uma moto 250 cilindradas. É o cara que tem uma Phase, o cara que tem uma Twist, o cara que tem uma Teneré, quer fazer a comparação da moto dele com a Pop. É lógico que não dá, né? São categorias diferentes, são motos diferentes. Mas guardada as proporções, eu costumo dizer sempre isso, essa moto ela é muito guerreira. O motorzinho dela é show de bola, tá? Valente toda a vida. E já teve situações, por exemplo, eu confesso a você que quando eu tinha que viajar, eu com a Pop e com outra moto, a Pop nunca foi a minha primeira opção para viajar. E é lógico, hoje também não é. Eu tenho uma moto maior para isso. Mas uma ocasião, eu precisei fazer uma viagem com a minha esposa, se eu não me engano, foi um final de ano, ou foi coisa parecida. Eu precisei fazer uma viagem de cerca de quase 250 quilômetros ida e quase 250 quilômetros de volta. Olha, 250 quilômetros, normalmente a gente com uma moto, a gente faz o quê? Em 2h30, 3 horas, não é isso? Porque tem as paradas e tal. É uma média aí de quase 3 horas de viagem.
E uma viagem de quase 3 horas de ida, cara, e quase 3 horas de volta, não é uma viagem tão pequena assim não, né? E eu me lembro de que eu precisava, na época eu tinha uma Titan, era uma Titan 125, e a minha Titan deu problema. Justamente na véspera, cara, era um feriadão, não tinha loja aberta, não tinha mecânica aberta, não tinha onde eu conseguir o recurso para poder resolver o problema da moto. E eu me lembro que a minha esposa, ela tinha ido um dia antes, tá? Porque ela precisou ir um dia antes, ela tinha ido um dia antes de ônibus. E eu ia no dia seguinte para encontrar com ela lá. E a gente passaria lá o feriado, depois voltaríamos juntos. Então não teve jeito, meu amigo. Eu tive que pegar a moto, tá? Pegar a pop, ó, é o jeito. Botei a bagagem na pop, uma parte da bagagem minha esposa já tinha levado. Botei a bagagem na pop e rumo ao destino. E eu me lembro que eu fui assim meio desconfiado, né? Pô, será que vai? Será que não vai? Como é que vai ser? Eu sabia, uma coisa era certa, cara. Eu sabia que a moto ia e voltaria bem. Eu queria saber como que ela ia se comportar e como que eu ia me comportar em cima de uma moto sem cilindrada para fazer uma viagem de um percurso relativamente longo. Então eu fui. Olha, posso falar uma coisa para você? Eu esperava muitas dificuldades e não foi assim, tá? A moto foi bem, a moto voltou bem, rodei com ela lá na cidade com a minha esposa, passeamos, saímos para comprar refrigerante, as coisas que precisava, saímos para dar uns rolés e, olha, tudo beleza, tá? Voltamos, um calor danado, eu me lembro, com um sol tremendo, parando de vez em quando para poder beber alguma coisa, para poder se hidratar, porque a coisa estava feia. E o motorzinho dela ali, bonitinho, redondinho, a moto foi e voltou com a gente na boa. Agora, deixa eu te falar esse detalhe. O piloto de motocicleta, cara, que vai viajar com uma moto, ele tem que saber a máquina que ele tem na mão. E é lógico que você tem que respeitar os limites. Então vamos dizer agora aqui, respondendo a pergunta que é o título do vídeo. Pop 100, dá para viajar com ela? Dá sim. Dá sim. Não é a melhor opção. Se você tiver uma moto maior, melhor uma moto maior. Mas se você só tiver ela ou quiser fazer essa aventura, pode ir tranquilo que você vai voltar na boa, porque a moto é guerreira e não vai te deixar na mão. Só que você tem que saber o seguinte, é moto para você viajar a 80, 90 quilômetros na estrada, tá? A minha, ela, se eu der uma esticada nela na estrada, eu consigo manter 100 nela. Mas aí eu acho que eu já estou forçando um pouquinho o motorzinho dela para um longo período com essa velocidade e acho que não é tranquilo. Então é o seguinte, quer viajar? Dá para você, faz o seu plano, tá? Distância, tempo de chegada, paradas e tudo, calculando aí você fazer essa viagem com 90, 80 km por hora. Você vai ir bem e vai voltar bem sem problema nenhum, tá? A moto não vai te deixar na mão. Se for assim, calibrou os pneus direitinho, trocou o óleo, né? Se o óleo tiver na quilometragem ainda, dá para cumprir a quilometragem que você vai fazer, nem precisa trocar o óleo, mas vai tranquilo. Eu, quando fiz essa viagem, depois eu fiz outra menor, tá? Eu, quando fiz essa viagem com a Pop, o único lance assim que me deu um pouquinho mais de dificuldade, mas nada que você não possa passar, que você não possa resolver, foi quando eu tive que enfrentar a serra. Eu peguei serra na ida e na volta, porque o caminho era o mesmo, de ida e de volta.
Na ida foi só eu com parte da bagagem. Na volta foi eu, minha esposa e toda a bagagem. A única coisa, é lógico, por ser uma moto sem cilindradas, eu tive que reduzir marcha e teve ponto da serra que só em segunda marcha. Tá? Começa lá em quarta, cai para terceira, vai boa parte em terceira. Aí tem uma hora que fica mais íngreme, como o peso era grande. Aí segunda marcha vai totozinho. Depois aí tem um trecho, terceira de novo. Aí um trecho mais íngreme, muita curva e tal, você tem que reduzir a velocidade, segundinha. Meu amigo, e nós fomos tranquilos. Depois disso eu fiz outra viagem com ela. E andei um período que a outra moto estava com um problema. E eu, morando na cidade de Niterói, trabalhando na cidade do Rio de Janeiro, cruzando a ponte Rio-Niterói, que todo mundo sabe que são 13 quilômetros sobre o mar, sem acostamento, uma pista de alta velocidade, muita pressão do vento. Mesmo assim, eu indo trabalhar em Bom Sucesso, centro do Rio, indo direto com a Pop 100, tá? E ela não me largou na mão em momento algum, tá? Então, é uma moto que eu digo para você que você pode encarar muitas situações com ela. Quem só tem uma moto, só tem a Pop 100, meu amigo, dá para você trabalhar, dá para você se divertir e dá inclusive para você fazer viagens. Tem um vídeo de um rapaz aí na internet que ele veio de São Paulo ao Maracanã assistir o jogo do Corinthians, se eu não me engano, com o Flamengo, e voltou no mesmo dia com a Pop 100. Tá o vídeo dele aí. Cruzou a Dutra todinha, né? Voltou no mesmo dia. E tem tantos outros vídeos aí de pessoas que fizeram viagens com a Pop 100. Eu estou postando também a minha experiência e digo para você que a moto é valente, é guerreira e dá para fazer sim. Ah, mas aí o cara, meu amigo, mas é perigoso. Parceiro, perigoso é com qualquer moto. Se você tiver com uma 600 cilindrada é perigoso. Aí outros vão criticar. Pô, cara, você é um piloto experiente falando isso. Cara, eu estou dizendo, não é a melhor opção, mas se for a única que você tem, vai, cara. Eu, por exemplo, como aconteceu comigo, tinha moto maior, a moto deu problema, precisei fazer uma viagem, não tinha como consertar, minha esposa já tinha ido um dia antes, encarei, fui e foi ótimo, foi muito melhor do que se eu tivesse ido de ônibus, tá? Porque a moto se comportou muito bem. Então, eu digo para você, se planejar tudo direitinho, respeitar os limites da moto, dá para você viajar com a Pop 100 sim. Olha, quero mandar um abração aí à turma que está chegando no canal. Tem um monte de gente nova aí chegando, né? Eu não vou lembrar o nome das pessoas aqui, mas o canal está crescendo, cada vez mais pessoas comentando os vídeos. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu respondo todos os comentários, todos. Às vezes normalmente eu respondo, de um dia para outro eu respondo. Mas às vezes pode levar 2, 3 dias, por questão de trabalho, eu não ter tempo de entrar na internet, às vezes é uma correria danada, mas eu respondo logo em seguida, tá? Ajude aí a divulgar o canal, vamos fazer crescer cada vez mais o canal